Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa aula. Essa é a quarta aula de Matemática 1. Tá? Nessa aula a gente vai trabalhar com o conceito de função polinomial, função racional e vamos definir que a gente tem falado há algum tempo das chamadas funções algébricas, que tem a ver com polinômios. Tá? Então vamos à nossa aula. Tá? Então nessa aula a gente vai trabalhar com funções polinomial, tá? Então polinomial, função polinomial. Tá? E como é definida a função polinomial? A função polinomial ela é definida como sendo uma função de R em R, tá? Que a cada x vai associar um polinômio de grau n. Então aqui você tem um polinômio de grau n, ó. Tá certo? Então aqui você observa que isso aqui, ó, isso aqui na realidade é o quê? É um polinômio. Ok? Tá? Então, nesse polinômio aqui, a gente vai trabalhar justamente com os coeficientes que são reais. Esses coeficientes são constantes e esses constantes são reais, são números reais. Tá? Então, aqui, ó, então, onde a n, a1, a0 são números reais, tá? E eu vou colocar uma restrição aqui, uma importante condição aqui, que o AN seja diferente de zero. Por que o AN tem que ser diferente de zero? Para ter bem determinado quem é o grau do polinômio. Então aqui, ó, n é o grau do polinômio. Ok? Tá? Então aqui, alguns casos particulares são importantes. Os casos particulares são justamente os exemplos das situações que a gente viu nas aulas anteriores. Então aqui, casos particulares, ó. Casos particulares. Tá? Então aqui, ó. Então você tem o seguinte, n igual a zero, você tem f de x igual a zero, que é a função constante. Você tem n igual a 1, que é o f de x, igual a 1x mais a zero. Você tem n igual a 2, que é o f de x igual a 2x² mais a 1x mais a zero. Tá? Esses aqui são os exemplos, casos particulares, exemplos de situações que a gente já estudou. O importante dessas situações que a gente já estudou é que elas têm uma forma padronizada. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, tá? Que é onde ela vai ser crescente e decrescente dependendo do sinal de A, do coeficiente angular. Tá? No caso da função quadrática, a concavidade vai ser determinada pelo coeficiente do x². Tá? Então, você vai ter a concavidade voltada para cima, se o A for positivo, vai ter a concavidade voltada para baixo, se o A não for negativo. Tá? Agora vamos ver alguns exemplos, algumas situações, alguns exemplos de funções polinomial de grau maior ou igual a 3. Tá? Claro que esses exemplos são exemplos simples, são exemplos mais restritos, tá? Porque para você fazer um esboço mais preciso de gráfico, gráfico de funções, você precisa de uma ferramenta importantíssima, que é a derivada, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer, aqui a gente vai pegar exemplos específicos, trabalhar com esses exemplos específicos. Tá? Então, aqui, exemplos. Então, aqui. Igual a x ao cubo. Tá? Então, aqui nesse exemplo aqui, então, aqui você tem x, y, menos 2. Eu vou dar alguns valores, fornecer alguns valores. Então, aqui vai ficar menos 8, menos 1, e 0, 1 e 8, tá? Então, o gráfico vai ser uma curva, né? Então, se a gente tentar buscar um padrão, a gente pode pensar da seguinte forma, que o gráfico da função polinomial é um S deformado
mas deformada onde? Em torno das raízes, no caso aqui só vai ter uma raiz, que é essa situação aqui, tá? Então aqui você tem um S deformado, tá? Uma outra situação aqui que a gente vai descrever aqui, vamos ver, aqui é 0,2, é o f de x igual a x ao cubo menos x, tá certo? Nessa situação aqui, você repara o seguinte, eu preciso encontrar as raízes, mas as raízes podem ser determinadas facilmente você colocando em evidência, ó. Então, quais serão os valores que vão anular esses fatores? Vão ser o zero e os valores que anulam esse outro fator, que a gente também consegue decompor ele em fatores, ó, dessa forma. Tudo bem? Tá? Então, aqui, se a gente for ver as raízes de f de x, serão quem? x1 igual a 0, x2 igual a 1, né? Depois x3 igual a menos 1. E se a gente for fazer o estudo do sinal, isso também vai dar informações, porque a gente tem que saber de onde está vindo a ponta do S, né? Então, o estudo do sinal de f de x, tá? Então, o estudo do sinal de f de x, então vai ficar como? Vai ficar isso aqui. Então, ó, vamos pegar aqui, vou fazer aqui. Então, aqui de novo, ó, depois aqui, ó, vou fazer 4 setas, cada um indicando um sinal, o sinal de cada fator, tá? Então, aqui, esse aqui é x, x menos 1, x mais 1, e o sinal da f, usando regras finais. Vou marcar aqui as raízes, ó, então vai ficar menos 1, 0 e 1. Então, aqui, ó, vai ser nesse estilo aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou analisar o sinal. O que a gente observa? Que a função identidade, a função x, ela vai ter o quê? É uma reta crescente, que vai cortar o eixo x no zero. Então, aqui, ó, vai ser positivo, positivo, negativo, negativo. A função x menos 1 vai cortar o eixo no 1, o eixo x no 1. Então, aqui vai ser positivo e o restante aqui vai ser negativo. A função x mais 1 vai cortar o eixo x no menos 1. Então, aqui vai ser negativo, aqui positivo, positivo, positivo. Então, usando a regra de sinais, menos com menos, mais com menos, menos. Então, aqui é menos. A f de x, a esquerda do menos 1 é negativo. Depois, menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Então, aqui é mais. Depois, mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Depois, mais com mais, mais. Então, aqui temos o sinal da f de x. Com isso aqui e com as raízes, a gente vai observar o seguinte, a gente vai observar que o gráfico ele tem que cortar onde? Nesses 3 pontos. Que pontos são esses? O menos 1, o 1 e o 0. Tá? Vou fazer aqui de vermelho. Então, você sabe o seguinte, que a esquerda do menos 1, a função é negativa, então a ponta do S tem que vir de baixo. Que vai cortar o eixo x no menos 1. Depois, entre menos 1 e 0, a função é o quê? Positiva. Depois ela tem que se curvar para cortar o outro zero, ou a outra raiz, que é o 0. Tá? E aí ela fica uma parte negativa, que vai ficar até 0, 1. Né? Entre 0 e 1. Essa parte da função é negativa. Mas aí você observa que ela tem que voltar a crescer. Por quê? Porque ela tem que cortar 1. Então ela vai e depois ela fica o quê? Só positiva. Então aqui a gente tem o gráfico da função x ao cubo menos x. Tudo bem? Tá? Então aqui o próximo exemplo, a próxima situação, é um exemplo de uma função de grau 4. Tá? Então vamos observar aqui. O sinal dessa função aqui, ó, então exemplo,
Então, aqui, esse aqui é o exemplo 2. Vamos ao exemplo 3. Então, aqui, ó, 0, 3. O f de x, x à quarta menos 1. Tá certo? Repara que isso a gente consegue abrir pensando na diferença do quadrado. Então, vai ficar como? X ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Repara que isso aqui vai ser sempre o quê? Isso aqui vai ter sinal positivo. Isso aqui vai ser sempre positivo. Tá? Então, vamos escrever aqui positivo. Então, quem vai determinar o sinal da função é esse cara aqui. Tá? Então, se você olhar bem, a gente já sabe que as raízes da f de x vão ter apenas duas raízes reais. Tá? Então, raízes de f de x. Quem são elas? x1 igual a menos 1 e x2 igual a, igual a 1. Depois, vamos ter o sinal da função. O estudo do sinal da função. Então, aqui é 1, tá? Então, o estudo do sinal. Estudo do sinal de f de x. Então, aqui, repara. Então, o sinal vai ser determinado por quem? Vai ser determinado simplesmente pelo primeiro fator em amarelo. Porque o segundo fator não vai influenciar, ele vai ter sempre o sinal determinado, que vai ser positivo. Então, o gráfico aqui, a gente vai reparar que vai correr o gráfico, o sinal da f de x vai ser justamente o sinal do fator em amarelo. Então, aqui a gente faz um desenho. Ó. Então, aqui ó, é uma parábola que vai cortar onde? Menos 1 e 1. Então, é uma parábola que vai fazer isso. Ó. Então, aqui, ó, então, o sinal aqui vai ser positivo, aqui, ó, a direita do 1, a esquerda do 1, e entre menos 1 e 1 vai ser negativo, tá certo? Então, aqui, ó, o gráfico vai ser uma coisa assim, ó. Então, aqui o gráfico vai ser uma coisa assim, tá? Então, aqui o gráfico. Então, ele vai fazer como? Repare uma coisa importante, que quando x é igual a zero, o f de zero vai dar menos 1, então vai cortar o eixo y no menos 1. Então, aqui, ó, o gráfico vai ser isso aqui. Então, vai fazer uma coisa assim. Assim, ó. Assim, mais ou menos, tá? O desenho não é preciso aqui, meu desenho tá meio estranho. Tá? Mas ele tem simetria, tá? Então, eu peço desculpas aqui, que é um livro fazendo isso aqui, fica meio complicado. Tá? Então, aqui, vai cortar aqui. Eu estou desenhando a mão livre, tá? Então, esse ponto aqui é o menos 1 e o 1, e esse aqui é o menos 1. Tudo bem? Tá? Então, tome cuidado que isso aqui não se trata de uma parábola, tá? Essa parábola é porque a equação que descreve essa função é uma função do quarto grau. Então, toma cuidado, tá? Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar das chamadas funções racionais. O que vem a ser as funções racionais? As funções racionais são justamente, a gente trabalhou com polinômios nessa sessão, tá? Nessa parte aqui. Até agora a gente trabalhou com polinômios. Agora a gente vai trabalhar com quocientes de polinômios. Esses quocientes entre polinômios a gente vai chamar de função racional. Tá? Então, são exemplos importantes dentro da matemática, tá? Principalmente aqui na nossa disciplina. Tá? Então, função racional, vamos definir aqui. Tá? Então, função racional, opa, ficou feio, tá? Estou usando uma letra aqui, ó. Então, opa, então aqui, ó, acertando aqui. Então, função racional, tá? Então, vai ser aquela função que a gente vai definir da seguinte forma, ó. Vai ser uma função de f. Repara aqui que o domínio não vai ser os reais, eu vou dizer por quê, tá? De r. A cada x vai associar p de x sobre q de x, tá?
P de x e Q de x são polinômios, onde, vou escrever aqui, onde P de x e Q de x são polinômios. Ok? No entanto, o domínio da f, você repara, que a gente definiu, a gente trabalhou, começando lá no início, que as funções vão ser aqui, o domínio das funções dentro da nossa disciplina vão ser maior subconjunto. Quando eu fornecer a lei de formação, vão ser maior subconjunto de reais, tais que aquela lei de formação faça sentido. Então, nessa situação aqui, eu preciso tomar o cuidado que o denominador seja diferente de zero, certo? Então, o conjunto de x real, apesar do domínio tanto dos polinômios, tanto de p e de q serem reais, eu tenho que excluir do domínio da função racional justamente os valores que vão anular q de x, tá certo? Para que o denominador faça sentido como um número. Então, vamos escrever aqui. Então, vai ser x em R tal que q de x seja diferente de zero. São todo mundo, exceto aqueles que anulam o denominador. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Tá? Então, aqui alguns exemplos. Ó, exemplos. A gente vai trabalhar aqui exemplos. Tá? Exemplos. Então, aqui o primeiro exemplo dessa parte é as funções, a função que a gente vai denominar de função recíproca, uma função importante. F de x igual a 1 sobre x. Tá? Ela é caracterizada da seguinte forma. Ó. Repara, aqui eu vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar alguns valores para a gente poder visualizar a estrutura dela. Tá? Então, aqui você vai ter x e y, tá? Então, aqui, por exemplo, 2, 1, meio, menos meio, menos 1 e menos 2. Aqui vai devolver que valores? Vai devolver o inverso. Então, aqui vai ficar 1 meio, aqui vai ficar 1, depois aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar menos 1, e aqui vai ficar menos meio. Tudo bem? Então, o gráfico vai ser uma curva assim. Tá? Então, nesse formato aqui. Então, ó, repara, você vai ter isso aqui. Na realidade, é uma hipérbole, quando você rotacionou 45 graus, tá? Não aparece no meu desenho, porque eu estou desenhando a mão, então às vezes fica feio. Tá? Mas ela possui simetria, simetria com quem? Com a bissetriz, que é essa reta aqui, do primeiro com o terceiro quadrante. Então, ela possui uma simetria, apesar que o meu desenho não mostra isso bem, mas assim, ela possui simetria, é o gráfico que se encontra na capa da apostila de vocês. Então, é importante vocês terem que há uma simetria, tá? Tudo bem? Aqui, uma outra situação, um outro exemplo de uma função racional é quando a gente pode transladar, somar uma constante, tá? Então, a gente soma uma constante aqui, então vai ficar como? Vai ficar de 0 a 2, f de x. Esse aqui é um outro exemplo de uma função racional. Tá? Então, vai ficar, ó, então, na realidade, isso aqui vai ser quem? Vai ser 1 sobre x, que você transladou uma unidade. Mas, professor, como é que vai ficar o gráfico disso aqui? Ó, repara, o gráfico vai ser semelhante a esse aqui. Na verdade, vai ser, se você pensar, ó, aqui, ó, você vai ter o seguinte, você vai ter, ó, o gráfico da função sobre x é esse aqui, de cima. O gráfico da função aqui, 1 mais x sobre x, é como se o translador, ó, o gráfico para cima. Então, aqui, colocando aqui, vou fazer aqui de verde, a reta, você vai reparar o seguinte. Verde a reta. Então, aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Opa, selecionando. Aqui, vamos de novo. Se você colocar aqui, é como se você transladasse o gráfico para cima. Então, aqui, ó, repara. Então, esse aqui, ó,
onde estava o eixo original. Então, você transladou, subiu uma unidade. Então, cada ponto aqui que você tinha, subiu uma unidade, subiu um andar. Se você estivesse subtraindo, ia descer uma unidade. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então, esses são os exemplos das funções racionais. Tá? Então, são exemplos importantes. Ela vai comparecer novamente, a função racional vai comparecer no contexto de derivada da função logaritmo natural. Tá? E agora a gente vai falar das operações entre funções. Tá? Operações com funções. Então, operações com funções. Tá? Funções. Tá? Nas operações com funções, você vai ter o seguinte. Imagine que você tenha duas funções em dois domínios específicos. Tá? Então, sejam quem? F de A contido em R, e G de B contido em R, tá? E digamos mais uma coisa, que a interseção de A e B seja não vazia, tá? Então, a soma, como é que ela vai ser descrita? A soma de duas funções vai ser f mais g de x, que ela vai ser definida como sendo a f de x mais a g de x, e o domínio, por sua vez, da soma vai ser dado pela interseção. Tá? O produto, por sua vez, agora o produto f vezes g de x vai ser dado como? Vai ser f de x vezes g de x, tá? E o domínio da f vezes g também vai ser a interseção. Ou vai estar contido nos reais, tá bom? Vai estar contido nos reais, tá? Então, tem essa situação, tá? Agora, mas a gente pode dizer que o mais precisamente, aqui a gente pode dizer, pode ocorrer o seguinte, para ser mais precisos aqui. Pode ser mais preciso aqui, que a interseção ela contém o é igual assim, tá? Agora, o quociente vai ser o quê? F barra G de X diferente, ó, igual, ó, isso aqui é igual, é definido como sendo a F de X dividido por G de X. E o domínio aqui do quociente vai ser a interseção, ó, vai ser o conjunto de X que pertence a inter B, tal que o G de X seja diferente de zero, tá? E o produto por escalar. O produto por escalar, produto por uma constante K, tá? Vai ser esse aqui, ó. Vamos colocar aqui até desse lado aqui. Então, você tem uma constante que, digamos, K vezes F de X, e isso aqui é definido como sendo K vezes isso aqui. Então, o domínio aqui de KF vai ser quem? Vai ser o próprio domínio de A. Tudo bem? Um exemplo aqui, que a gente vai ilustrar essa parte. Exemplo. Tá? Eu vou considerar quem? Vou considerar F de quem? De menos 2 a 2 em R, que a cada x vai associar quem? A raiz quadrada de 4 menos x quadrado. E aqui a G de R em R, que a cada x vai associar 3x mais 1. Então, se você quer saber quem é a F mais G, a F vezes G, aí o quociente, você vai ter isso aqui. Então, ó, F mais G de x vai ser quem? Vai ser 4 menos x quadrado, raiz quadrada de 4 menos x quadrado, mais 3x
mais 1. Essa aqui é a lei de formação. O domínio, repara, se você olhar para essa expressão aqui, o domínio vai ser quem? Vai ser justamente o x real, tal que esse raiz quadrada tem que fazer sentido, tá certo? Então, nesse caso aqui, tem que ser justamente de menos 2 a 2, tá? Agora, se você tem aqui o produto você vai ter f vezes g de x, então isso aqui vai ficar como? Vai ser o produto da raiz quadrada de 4 menos x quadrado vezes 3x mais 1. E aqui o domínio do produto vai ser quem? Vai ser justamente quando a raiz quadrada faz sentido. Então, por isso que quando eu coloquei aqui, o domínio é igual, pode ser igual, ou conter a interseção, ou maior um pouquinho, tá? Tudo bem? Ah, professor, mas que situação pode acontecer? Imagine que você tem a função x e a função 1 sobre x. Multiplica. O x não vai cortar para x diferente de zero? Então, nessa situação, qual vai ser o domínio do produto? Vai ser constante igual a 1, tá? Então, cuidado com isso, tá? Tudo bem? Então, aqui você vai ter o seguinte, você vai ter menos 2 a 2 a raiz, tá? Agora, se você tem aqui o quociente você vai ter f barra g, tá? Cortado por g, então você vai ter isso aqui. Então, vai ser 4 menos x quadrado sobre 3x mais 1 aqui. Repara, o domínio tem que ser o quê? Esse quociente tem que fazer sentido. Então, o domínio tem que ser no intervalo menos 2 a 2, que é o domínio da f, menos o valor que anula o denominador. E lembre que nessa situação específica, não está fora do intervalo a raiz do denominador, a raiz de 3x mais 1, que vai dar o quê? 1/3. Então, o domínio aqui, o domínio do quociente vai ser menos 2 a 2 menos 1/3. Tá? Aqui, nessa situação aqui no outro, 2f de x vai ser o quê? 2 vezes 4 menos x quadrado. Você multiplicou por uma constante, tá certo? Então, aqui o domínio vai ser quem? Vou colocar aqui, domínio de 2 vezes f é igual ao domínio de f, que é o conjunto de quem? Que é o intervalo, não é o conjunto de reais, não. É o intervalo fechado menos 2 a 2. Tá bom? Então, aqui vai ser um intervalo fechado de menos 2 a 2. Tá bom? Vamos só separar aqui, vamos fazer aqui de modo que vai ficar legal aqui, ó. Tá? Vamos fazer uma separação aqui. Tá? Então, fica assim. Para poder separar aqui as situações, tá? Ficou legal aqui, assim. Pronto. Então, aqui a gente tem aqui, ó. Tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, vou ver aqui, selecionar. Aqui, só para organizar isso aqui, que depois eu vou botar no cigarro. Tá? Então, aqui eu vou botar aqui, abaixar aqui um pouquinho esse aqui. Assim, tá? Então, eu vou baixar isso aqui para cá. Tá? Fica mais organizado assim. Tá? Então, aqui, ó, pronto. E aqui também. Aqui. Pronto. Vai ficar bem organizado aqui o nosso caderno. Tá? Bom, então temos esses exemplos. Tá? Agora, então, a gente está em condições de definir o que vem a ser uma função algébrica. Lembre-se, uma função algébrica tem a ver com álgebra. E álgebra tem a ver com polinômios. Tá? Então, uma parte importante da álgebra estuda polinômios. Tá? Então, o que a gente chama de função algébrica vão ser justamente as funções que têm a ver com polinômio, através das operações de soma, produto, quociente, tá certo? Divisão, potências, tá? Então, vamos escrever isso aqui, tá bom? Então, ó,
funções algébricas, tá? Tudo bem, tá? Definição, como é que a gente vai definir uma função algébrica? Vamos botar mais para o alto isso aqui. Ah, não, o papel está acabando. Uma função algébrica é uma função que pode ser expressa em termos de soma, diferenças, produtos ou potências, tá? De polinômios. Tudo bem? Tudo certo? Tá? Então, exemplo aqui, ó, vamos fazer uns exemplos aqui. Exemplo de funções algébricas. Repara que soma, diferença, produto. Quando você fala produto, você pode pensar no quociente como sendo produto de uma função vezes seu inverso. Vezes o inverso de uma outra função. Então, você pode pensar f de x sobre g de x como sendo f de x vezes 1 sobre g de x. Tá? Então, por isso que na definição eu coloquei apenas produto. Tá? Então, ó, exemplos, tá? Então, aqui, ó, primeiro exemplo, ó, número 1, você vai ter o f de x igual a 5x à quarta, menos 2 raiz cúbica de x, é isso aqui, mais x vezes x ao quadrado mais 5 sobre raiz quadrada de x. Tudo bem? Tá? Então, aqui, ó. Aqui você tem uma raiz quadrada aqui no denominador. A raiz cúbica não tem problema, pode ter valores negativos. Então, aqui, ó, tem um errinho na apostila que vocês têm que consertar. Que aqui o x pode ser... Então, o x tem que ser o quê? Positivo, por causa da raiz quadrada que aparece aqui. Tá bom? Então, aqui é uma função algébrica. Então, 2. Então, as funções a função constante f de x igual a 0, f de x igual a 1, x mais a 0, f de x igual a 2, x ao quadrado mais a 1, x mais a 0. E as funções aqui são exemplos, e as funções polinomiais de grau n são situações de funções algébricas. Tá? São todas funções algébricas. São funções algébricas. E as funções racionais também. 3. E as funções racionais, vou escrever aqui apenas funções racionais. Tá? Então, 1 sobre x, x mais 1, que são os exemplos que a gente viu aqui. Depois, x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo menos 1. São tudo exemplos de funções algébricas. Tá? Em matemática, a gente classifica as funções que não são algébricas como funções transcendentes. Nesse curso, a gente vai estudar duas funções que não são algébricas, que é a função exponencial e a função logarítmica. Tá? Então, uma pequena nota aqui. Tá? Nota. Vai ser o seguinte. As funções que não são algébricas são ditas transcendentes.
ascendentes, tá? Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Então, exemplo desse tipo de função que a gente vai estudar ao longo desse curso são as funções exponencial e logarítmica. Tá? A gente poderia começar a estudar agora, mas eu optei, com sentido didático, deixar para a segunda metade do curso. Tá bom? Então, aqui. Tá? Então, aqui é importante vocês praticarem, treinarem, tá? Então, aqui você tem agora os exercícios para vocês fazerem exercícios 1.4, tá? Você já tem condição de fazer todos eles. É importante vocês fazerem, tá? Não deixem de fazer. Eu vou colocar a solução desses exercícios, já está no CIGAR, tá? Mas, assim, acima de tudo, é importante você praticar. Então, quando você for olhar essa aula, pelo menos trabalhe um pouco antes. Tá? Não olhe primeiro a aula de exercício e depois tente fazer os exercícios. Não faça isso. Primeiro você tenta fazer os exercícios, todos eles. Não consegui fazer esse, não consegui fazer esse, ou consegui fazer aquele, não consegui fazer esse, aí depois consegui fazer esse. Enfim, faça todos eles. É importante isso, porque matemática é treino. E depois você olha a aula de exercício, tá? Ela vai servir como uma maneira de corrigir e você vai aprofundar teu aprendizado. Você vai lembrar melhor essas coisas que você está estudando aqui, tá bom? Tá? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Obrigado. E depois a gente continua, tá? Na próxima semana a gente continua. Então, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Valeu.